O Protocolo do Ouro Preto, assinado em 1994, estabeleceu a estrutura básica do Mercosul e concedeu aos blocos direitos internacionais. O protocolo estabeleceu também a regra do consenso e instituiu o princípio da vigência simultânea das normas adotadas pelos 3 órgãos decisórios do bloco. Em razão do êxito inicial, a agenda do Mercosul foi gradativamente ampliada, passando a incluir temas políticos, de direitos humanos, sociais e de cidadania. Os 2 marcos na área social e cidadã do Mercosul são, respectivamente, o Plano Estratégico de Ação Social e o Plano de Ação para o Estatuto da Cidadania do Mercosul. O Grupo do Mercado Comum, GMC, é órgão decisório do Executivo do Mercosul, responsável por fixar os programas de trabalho e de negociar acordos com terceiros em nome do Mercosul, por delegação expressa do CMC, Conselho do Mercado Comum. O Conselho do Mercado Comum, CMC, órgão supremo do Mercosul, cuja função é a condução política do processo de integração. O CMC é formado pelos ministros de Relações Exteriores e de Economia dos Estados-parte, que se pronunciam por meio de decisões. O instrumento fundacional do Mercosul, o Tratado de Assunção, estabeleceu um modelo de integração profunda com os objetivos centrais de conformação de um mercado comum com livre circulação interna de bens, serviços e fatores produtivos, o estabelecimento de uma tarifa externa comum no comércio com terceiros países e a adoção de uma política comercial comum. O Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, tem a maior extensão territorial e é a maior economia do bloco, com o PIB ultrapassando os 2,2 trilhões de dólares, sendo responsável por cerca de 85% do PIB do Mercosul. Também é o país fundador. O Uruguai, com 176 mil quilômetros quadrados, é o menor país do bloco e também é responsável, juntamente com o Paraguai, pelas principais exportações para o Brasil e a Argentina. Seu PIB é o segundo menor do bloco, com 49,9 bilhões de dólares, ficando à frente apenas do Paraguai. O Paraguai é o principal exportador de produtos para o Brasil e a Argentina. Com 406 mil quilômetros quadrados, é o segundo menor país do bloco e tem o menor PIB entre todos, com 25,9 bilhões de dólares. Também é país fundador do Mercosul, signatário do Tratado de Assunção. A Argentina, com 2,8 milhões de quilômetros quadrados, tem seu PIB de 477 bilhões de dólares e é responsável pela segunda maior economia do bloco, ficando apenas atrás do Brasil. Ela é um dos membros fundadores, sendo assim país signatário do Tratado de Assunção. Estes são apenas os países membros e fundadores do bloco. Porém, há também os países associados, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Peru e Suriname, os quais têm menos poder no bloco, e os países observadores, México e Nova Zelândia, que são os países sem nenhuma atuação no bloco, e a Venezuela, que está suspensa desde 2016. As vantagens para o cidadão dos países pertencentes ao bloco são: para viajar entre os países do Mercosul não precisa de visto, só é necessário documento válido, podendo ser até a carteira de identidade. Não é necessário que seja o passaporte, assim como em alguns países que adotam a livre circulação na União Europeia. Trabalhar e viver em qualquer país do Mercosul. Todos os cidadãos dos países do bloco, tanto os Estados-parte como os associados, ou seja, todas as nações da América do Sul, podem pedir a concessão de residência temporária de até 2 anos em outro país do bloco. É necessário passaporte válido, certidão de nascimento e certidão negativada de antecedentes penais. Residência temporária virá residência fixa. Antes de acabar os 2 anos de prazo da residência temporária, a pessoa pode requerer a sua residência permanente no país. O acordo é aplicado para Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador. Trabalhar em outro país do bloco com concessão de visto. Na mesma ideia da residência, o cidadão precisa comprovar sua nacionalidade, ter passaporte válido, certidão de nascimento e comprovação negativa de antecedentes criminais. Acordo Multilateral de Seguridade Social. Migrantes que vivem e trabalham em outros países do bloco e suas famílias têm direito de acesso aos benefícios da Seguridade Social. Por exemplo, se uma pessoa brasileira trabalha anos no Brasil e depois na Argentina, mas decide se aposentar por lá, é contabilizado o tempo de serviço nos 2 países para benefícios por aposentadoria, invalidez ou morte. Acordo de Integração Educacional. Permite a revalidação de diplomas, certificados e títulos, além do reconhecimento de estudos nos níveis fundamental e médio, técnico e não técnico e de pós-graduação. O Mercado Comum do Sul é uma união aduaneira. Isso significa que o seu objetivo principal tem a ver com o mercado e o comércio. Desde o início era a livre circulação de bens e serviços entre os países membros. Fora isso, o Mercosul tem também uma tarifa externa comum. Estabelecem a mesma taxa de transações comerciais com os outros países.
Essa medida visa conceder mais igualdade e competitividade no comércio com o mercado internacional ao unir as economias regionais. Dentro do bloco há também uma política comercial comum, coordenação de políticas macroeconômicas e de determinados setores, como energia e a harmonização de legislações nas áreas pertinentes, de acordo com o próprio Mercosul. Em 2005, o Mercosul criou o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, FOSEM, para diminuir a desigualdade social na América do Sul. Os países mais beneficiados pelo fundo foram o Paraguai e o Uruguai, por serem economias menores comparadas à brasileira e à Argentina. O Brasil é o maior investidor, contribuindo com 70% da receita do FOSEM, seguido pela Argentina, que colabora com 27%, o Uruguai é responsável por 2% do fundo e o Paraguai por 1%.